Desde cedo, muitos de nós fomos ensinados que a espiritualidade verdadeira está ligada à renúncia, ao sacrifício e à simplicidade extrema. A ideia de que evoluir espiritualmente significa abrir mão dos desejos materiais se enraizou de forma tão profunda que, mesmo sem perceber, começamos a nos sentir culpados sempre que queremos algo a mais. Seja uma casa melhor, uma viagem dos sonhos ou até mesmo liberdade financeira. Isso acontece porque fomos condicionados a acreditar que desejar prosperidade é sinônimo de vaidade, apego ou egoísmo. E essa associação inconsciente se torna um bloqueio silencioso. Você ora, medita, visualiza, mas algo dentro de você ainda diz: isso não é espiritual. E é justamente esse conflito interno que neutraliza sua energia criadora. A espiritualidade mal compreendida não nega os desejos do coração, ela apenas os orienta. Mas quando confundimos conexão espiritual com escassez, acabamos limitando o fluxo de abundância em nossas vidas. A partir desse ponto, começamos a viver num ciclo de autossabotagem. Buscamos crescer, mas nos sentimos culpados por querer mais. A mente consciente sonha, mas o subconsciente trava. E isso acontece com muitas pessoas boas, que têm boas intenções, mas vivem presas nesse dilema. A raiz está no significado que foi atribuído à espiritualidade, como se ser próspero fosse uma ameaça à pureza da alma. Esse é um dos condicionamentos mais perigosos e mais difíceis de identificar, porque parece nobre, parece correto, mas na prática paralisa. Ao longo da vida, criamos uma imagem idealizada do que é ser uma boa pessoa, alguém humilde, generoso, que pensa nos outros antes de pensar em si mesmo. Essa imagem é constantemente reforçada por frases como "quem muito quer, tudo perde", ou melhor pouco com paz do que muito com preocupação. Essas ideias, muitas vezes ditas com boas intenções, vão moldando silenciosamente o nosso sistema de crenças. A partir daí, passamos a associar o sucesso financeiro com algo sujo, algo que contamina a nossa essência. É como se, ao ganhar dinheiro, estivéssemos nos distanciando da nossa verdadeira natureza. Isso gera um conflito sutil, mas poderoso. Por fora você trabalha, estuda, se esforça, mas por dentro existe uma força invisível puxando você de volta, como se não fosse certo ultrapassar certos limites. A espiritualidade mal compreendida entra exatamente aí, reforçando a ideia de que ambição é pecado, que desejar mais é falta de gratidão. E com o tempo, isso se transforma em um bloqueio estrutural. Você deixa de se permitir crescer porque acredita que isso vai ferir sua integridade espiritual. É um mecanismo de proteção criado pela mente, com base em uma distorção emocional do que significa evoluir. Prosperidade e valores espirituais não são opostos, mas enquanto essa associação não for ressignificada, o dinheiro vai continuar parecendo algo perigoso e sua mente vai seguir te protegendo dele, mesmo quando tudo que você quer é liberdade. Um dos maiores equívocos que vi repetido por pessoas espirituais é acreditar que o sofrimento purifica. Essa ideia, passada de geração em geração, diz que só através da dor, da escassez e da renúncia conseguimos evoluir espiritualmente. Mas isso cria uma armadilha invisível. Inconscientemente, passamos a resistir a qualquer forma de conforto, abundância ou facilidade, como se isso fosse um desvio do verdadeiro caminho. Começamos a achar que quanto mais difícil for, mais certo deve estar. Isso nos faz sabotar oportunidades, recusar ajuda, atrasar projetos e justificar fracassos, como se fossem parte de uma missão superior. O dinheiro, nesse cenário, vira quase um inimigo, algo que pode te afastar da sua essência se você não estiver atento. E essa vigilância constante drena sua energia, te mantém em estado de alerta
E pior, cria culpa cada vez que algo começa a dar certo. A espiritualidade verdadeira não exige sacrifício constante, mas sim consciência. E viver em escassez, achando que isso é nobre, é um equívoco que prende pessoas boas em ciclos de limitação. A prosperidade pode ser um caminho tão sagrado quanto a simplicidade, desde que haja equilíbrio. Mas enquanto a dor for vista como um atalho para a iluminação, muitos continuarão rejeitando as bênçãos que a vida tenta entregar. Essa crença precisa ser desfeita com urgência, porque manter-se preso nela é como andar em círculos dentro de um labirinto que parece espiritual, mas na verdade é apenas medo travestido de fé. Existe uma linha muito tênue entre ser uma pessoa desapegada e, sem perceber, estar se auto-sabotando financeiramente. Cresci ouvindo frases como "quem muito quer, tudo perde" ou "dinheiro não traz felicidade", e internalizei essas ideias como verdades absolutas. Com o tempo, percebi que essas crenças, disfarçadas de sabedoria espiritual, estavam moldando cada uma das minhas decisões. Sempre que uma oportunidade financeira surgia, eu hesitava. Pensava que querer mais era sinal de ganância, de orgulho, de desequilíbrio. Passei a me contentar com menos, não por humildade, mas por medo de me afastar do que eu acreditava ser o caminho certo. E foi aí que entendi. A espiritualidade mal compreendida cria um tipo de programação silenciosa que associa sucesso material à queda moral. Essa confusão afeta diretamente a autoestima. Faz a pessoa acreditar que não merece prosperar ou que algo ruim vai acontecer se ela prosperar demais. Isso bloqueia o fluxo da abundância, porque tudo em nossa vida é criado a partir do que acreditamos ser possível. Quando nossa mente associa dinheiro ao perigo espiritual, ela fará de tudo para evitar que ele entre ou fique em nossas mãos. O resultado é uma vida de esforço constante, de escassez emocional e financeira, disfarçada de fé. E a verdadeira fé não limita, ela liberta. Esse conflito precisa ser trazido à consciência para que possamos ressignificar o que realmente significa ser uma pessoa espiritual vivendo em um mundo material. Durante muito tempo, associei espiritualidade ao silêncio, à renúncia, à simplicidade quase extrema. Era como se qualquer ambição material fosse uma ameaça à minha integridade espiritual. Essa ideia não surgiu do nada. Ela foi construída aos poucos por mensagens sutis que ouvi em livros, palestras e até mesmo dentro de ambientes religiosos. Fui condicionado a acreditar que o verdadeiro espiritualista vive com pouco, se contenta com o básico e evita qualquer forma de ostentação. Só que essa crença criou uma prisão invisível. Eu me pegava recusando oportunidades incríveis, diminuindo meu próprio valor e até sabotando meus resultados. Tudo para me manter alinhado com essa ideia distorcida. Com o tempo, percebi que a espiritualidade genuína não está em quanto você tem, mas em como você lida com o que tem. Que a prosperidade não é sinal de ego inflado, mas pode ser reflexo de um propósito bem vivido. O problema é que, enquanto essa associação errada estiver enraizada no subconsciente, a mente vai tratar o dinheiro como um perigo à evolução. Isso gera uma tensão interna que bloqueia a criatividade, a confiança e a disposição para crescer. O medo de errar o caminho se torna mais forte do que o desejo de realizar o que se veio ao mundo para fazer. E nesse processo, muitos acabam vivendo vidas muito menores do que poderiam, não por falta de capacidade, mas por fidelidade a uma crença que nunca questionaram profundamente. Em vários momentos da minha jornada, eu me vi repetindo uma frase que parecia inofensiva, mas carregava um peso enorme. O importante é ter saúde. E apesar de parecer uma afirmação positiva, no fundo, ela escondia uma programação perigosa. Era como se, ao valorizar a saúde, eu estivesse automaticamente
desvalorizando a prosperidade, como se fosse errado desejar as duas coisas ao mesmo tempo. Essa ideia foi reforçada por frases como dinheiro não traz felicidade ou quem nasce pobre morre pobre. Eu não percebia que essas falas eram sementes de escassez plantadas no meu subconsciente. E por mais que eu lesse livros ou fizesse cursos sobre abundância, algo dentro de mim ainda bloqueava o fluxo. Eu rejeitava oportunidades, negligenciava meus dons e colocava um limite invisível no quanto eu podia receber. Era como se existisse um teto invisível, construído pelas crenças da infância, que me impedia de ir além. A mente estava condicionada a acreditar que conforto, liberdade e espiritualidade eram coisas que não podiam coexistir, que escolher uma vida próspera era automaticamente se afastar de valores mais profundos. Quando tomei consciência disso, tudo começou a mudar. Percebi que a verdadeira espiritualidade não exclui a abundância. Pelo contrário, ela exige que a gente honre os talentos que recebeu e use os recursos disponíveis para cumprir nosso propósito com mais impacto e alcance. A confusão entre mérito e culpa precisava ser desfeita para que o fluxo se restabelecesse. Durante muito tempo, eu carreguei a ideia de que ganhar dinheiro com aquilo que eu amava era uma espécie de traição à minha missão de vida. Eu acreditava de forma inconsciente que espiritualidade verdadeira exigia sacrifício, renúncia e até sofrimento. Era como se qualquer ganho material fosse uma distração do caminho espiritual. Esse pensamento me fazia sabotar projetos, recusar oportunidades e até me sentir desconfortável quando recebia reconhecimento financeiro. Eu pensava, se estou ganhando bem, será que ainda estou sendo íntegro espiritualmente? Essa dúvida constante drenava minha energia e me impedia de crescer. E isso tudo vinha de um condicionamento antigo, herdado e repetido ao longo das gerações. O problema é que essa crença se disfarça de humildade, de simplicidade, mas no fundo é uma prisão mental. Porque quando você acredita que prosperar financeiramente vai te afastar do seu propósito, você se sabota sem perceber. Começa a criar inconscientemente obstáculos para não expandir. Foi preciso muita reflexão para entender que não há nenhuma virtude em permanecer pequeno por medo de parecer ganancioso. Que servir ao mundo com meus dons e ser bem recompensado por isso é parte do equilíbrio da vida. A verdadeira espiritualidade se manifesta também na liberdade. E liberdade inclui tempo, escolhas e recursos. Quando entendi isso, deixei de me envergonhar da abundância e passei a usá-la como um instrumento de transformação para mim e para quem me acompanha. Muitas pessoas espirituais carregam um sentimento profundo de culpa quando pensam em enriquecer. Não é uma culpa visível ou consciente, mas algo sutil, enraizado, quase como uma sensação de estar traindo um valor interno. Essa culpa não nasceu do acaso. Ela vem de histórias ouvidas na infância, frases como dinheiro corrompe, pessoa boa não liga para isso. Ou quem se importa com dinheiro não tem Deus no coração. Mesmo que hoje essas frases pareçam exageradas, elas se escondem no subconsciente e influenciam decisões todos os dias. Essa culpa silenciosa impede que a pessoa aceite plenamente o sucesso financeiro, como se houvesse uma dívida espiritual a ser paga toda vez que ela prospera. E o mais doloroso é que essa culpa faz com que ela se sabote no momento em que está prestes a avançar. Surge o medo de julgamento, o receio de perder conexões importantes ou até mesmo a sensação de estar se afastando de sua essência. Mas é justamente aí que mora o equívoco. Porque espiritualidade e prosperidade não são forças opostas, mas complementares. Se eu estou alinhado com meu propósito, quanto mais prosperar, mais poderei contribuir, mais pessoas alcançarei, mais transformação posso gerar. A verdadeira culpa deveria existir quando escondemos nossos talentos, não quando permitimos que eles floresçam e tragam frutos.
É libertador perceber que não existe nada de errado em desejar crescer, desde que esse crescimento venha com consciência, equilíbrio e intenção verdadeira. Chegamos ao fim de mais uma mensagem poderosa que revela uma verdade muitas vezes ignorada, mas que pode mudar completamente o rumo da sua vida financeira e emocional. Se isso tocou seu coração, se fez você refletir sobre seus comportamentos e despertou algo dentro de você, então é porque você estava pronto para ouvir. Nada acontece por acaso. Essa mensagem chegou até você no momento certo. E agora é sua escolha continuar nessa jornada de transformação. Se essa reflexão te agregou de alguma forma, deixe seu like para fortalecer esse canal e nos ajudar a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Compartilhe nos comentários o que mais fez sentido para você. Sua visão pode impactar outras vidas. E, principalmente, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Sua nova fase começa com um simples passo, e esse passo pode ser hoje.